Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula do nosso curso de Filosofia Medieval. Na primeira aula, nós tratamos de duas questões introdutórias. Primeiro, o que é filosofia e, segundo, o que é Idade Média. São duas questões preliminares para nós adentrarmos neste território ou nesta paisagem do pensamento medieval. Hoje nós iremos apresentar um prosseguimento da nossa introdução e vamos começar tratando do tema o desafio de uma interpretação hermenêutica das obras da história da filosofia medieval. Eu começo com uma citação de um artigo do professor Emanuel Carneiro Leão, na revista Scintilla, Revista de Filosofia e Mística Medieval, publicada em Curitiba pela FAI, Instituto São Boaventura. Num artigo de 2012 sobre filosofia medieval, o professor Emanuel Carneiro Leão escreve: por que pertence a todo o currículo de formação filosófica estudar o pensamento medieval? O que há com a filosofia, que não se pode desvencilhar destes vencilhos históricos do pensamento do passado? Que originalidade nos traz o pensamento já pensado na escolástica para levar-nos a pensá-los de novo? Esta a citação. Ela traz três perguntas. Primeiro, por que no currículo da formação filosófica nós temos que estudar o pensamento medieval? A segunda pergunta, por que a filosofia não consegue se desvencilhar dos vencilhos, isto é, das peias, dos liames históricos do pensamento no passado? Por exemplo, você pode estudar matemática sem ter que dedicar muito tempo à história da matemática. Você pode estudar física sem ter que dedicar muito tempo à história da física. Mas você não pode estudar filosofia sem dedicar muito tempo à história da filosofia. Isto quer dizer que a história da filosofia não é uma questão puramente historiográfica para a formação filosófica. A história da filosofia é uma questão filosófica para a formação do filósofo. Então, a história da filosofia ela é fundamental para o pensamento filosófico. O pensamento filosófico não pode se desenvolver sem um constante confronto ou sem um constante explicar-se com a sua própria história. Isso é uma marca da filosofia. E a terceira pergunta, que originalidade nos traz o pensamento já pensado na escolástica para levar-nos a pensá-lo de novo? Então, a tese, ou a suposição, melhor dizendo, é que no pensamento medieval, mais especificamente no pensamento escolástico, que é uma forma, digamos, típica do pensamento medieval, há pensamento pensado. Que originalidade há nesse pensamento pensado? Que nos convide a pensar novamente esses pensamentos pensados, certamente procurando também pensar o impensado deste pensamento. Então, essa é a terceira pergunta. Vamos deixar essas três perguntas como perguntas de fundo da nossa aula de hoje. A historiografia
é sempre um processo de objetivação do passado histórico. Ela é um cálculo, ou melhor, uma computação, com representações do passado, que são fabricadas a partir da exploração dos documentos, sobretudo dos textos-fontes. Para a historiografia, só é objetivo o que é passível de comparação. A historiografia é uma tecnologia da factualidade histórica, uma produção de uma representação do passado. Ela produz a objetividade processando comparações. É comparando que se chega a uma explicação histórica. Por isso, o incomparável, o único, o original, na tecnologia da produção objetiva da factualidade histórica, é inexplicável. No máximo, é exceção. Essa essência técnica da ciência da história é uma provocação e um desafio para o filósofo que quer estudar a história da filosofia. A provocação e o desafio encontram o filósofo no nível do que podemos chamar de hermenêutica das obras históricas da filosofia. Uma nova citação de um outro texto do professor Carneiro Leão, também publicado na revista Scintilla, desta vez em 2004, sobre a história na filosofia grega. Ele escreve: a aprendizagem da filosofia passa sempre pelas obras dos grandes pensadores. Mas uma leitura com o propósito de aprender a pensar não poderá ser ideológica. Não se estudam os filósofos para sair por aí repetindo as atitudes que tomaram, as posições que defenderam ou as respostas que deram. Em toda leitura e interpretação de um texto, está em jogo a capacidade de pensar de quem lê e interpreta. A filosofia não é uma doutrina, a filosofia é uma atividade, diz Wittgenstein no número 5217 do Tratado Lógico-Filosófico. E qual é a atividade da filosofia? É a atividade de aprender e ensinar a pensar. A tarefa do pensador não é construir respostas, nem formular teorias. É examinar as irrupções das diversas teorias e respostas em seus respectivos pressupostos de sustentação. Até aqui a citação do texto do professor Emanuel Carneiro Leão. Nós comentamos. Um estudo filosófico da história da filosofia, veja bem, um estudo filosófico da história da filosofia, não um estudo historiográfico da história da filosofia. Um estudo filosófico da história da filosofia não pode se contentar com os dados historiográficos, nem se deixar prender no visgo das orientações ideológicas ou das posições de visão de mundo, ou de mundevidência, traduzindo aqui a palavra alemã Weltanschauung. Pensar não é simplesmente tomar posição ou manifestar oposição. Pensar é pôr em questão as posições e oposições em suas pressuposições. Repito esta frase que é muito importante. Pensar é pôr em questão as posições e oposições em suas pressuposições. Então, filosofia não é tomar posições ou fazer oposições através de respostas e teorias ou de propostas de mundividências. Filosofia é colocar em questão todas as posições e oposições, questionando suas pressuposições. Isto vale tanto para as posições e oposições de outrem, como para as nossas próprias. Por isso, a leitura dos textos filosóficos há de ser libertadora, ou seja, precisa libertar-nos de toda a opinião e de toda a resposta feita para a liberdade de pensar
aquilo que de tempos em tempos, nas obras dos pensadores, provoca o pensamento a pensar. Não se pode estudar filosoficamente a história da filosofia, renunciando ao empenho de pensar, para além de todo cálculo historiográfico e de toda opinião de visão de mundo ou ideologia. Estudar filosoficamente a história da filosofia requer ler as obras do pensamento medieval de uma maneira libertadora e criadora, ou seja, no intuito de aprender a pensar, ou seja, de aprender a questionar as questões fundamentais que solicitam o pensamento de todos os tempos e que fundam a necessidade da filosofia na história e da história na filosofia. Ora, se considerarmos que a leitura das obras da tradição histórica da filosofia são oportunidades para aprendermos a pensar, a filosofia, então, isto é, para aprendermos a pensar, a filosofar, então a resposta plausível pode ser. Abre aspas, não estudamos os medievais, nem qualquer outro pensador da história, para pensar como eles pensaram, para repetir em outra língua as palavras que disseram, os problemas que colocaram, as respostas que deram. Estudamos os escolásticos para pensar com que eles pensaram novos caminhos de pensamento. Só assim que nos sentiremos conosco em todo o esforço que fizermos de estar com eles. Fecha aspas. Também esta é uma citação do artigo sobre filosofia medieval. Então, nós não estudamos os pensamentos dos pensadores para poder repetir suas respostas, ou defender ou atacar suas posições. Nós estudamos o pensamento dos pensadores para, no confronto, no explicar-se com o pensamento pensado deles, irmos à dimensão do não pensado e, assim, abrirmos novos caminhos de pensamento. Diz Carneiro Leão, só assim é que nos sentiremos conosco em todo o esforço que fizermos de estar com eles, com os pensadores da história. Seguimos nossa reflexão. Uma leitura filosófica das obras da história da filosofia ultrapassa a objetividade historiográfica e a subjetividade ideológica. É que qualquer ideologia não pensa, é cega para si mesma, opaca para sua origem, impermeável ao questionamento que põe em questão os limites de suas próprias possibilidades e a firmeza de suas pressuposições e sustentações. Fazer uma leitura filosófica das obras da história da filosofia é pôr em movimento a própria atividade, o próprio exercício de pensar, que, aliás, implode os limites ideológicos, inclusive das próprias obras da tradição. Cito de novo o artigo de Carneiro Leão sobre a história na filosofia grega. Abre aspas. Pois toda obra criadora, caso seja realmente criadora, isto é, uma obra que nos liberte a capacidade de pensar, transcende sua própria filosofia, ultrapassa seus próprios parâmetros, remetendo-nos para fora e para além da posição fundamental em que ela mesma se planta. O único sentido de uma obra filosófica é precisamente rasgar novos horizontes, é desencadear novos impulsos, é instaurar novo princípio em que os recursos, os caminhos e padrões da obra se apresentem superados e insuficientes, se mostrem exauridos e ultrapassados pelo novo nascimento histórico. Instituindo novos parâmetros de questionamento, uma obra de pensamento cria novas regras de leitura. Fecha aspas. Então, nessa passagem, está dizendo, uma obra filosófica, ela ultrapassa as próprias condições nas quais ela foi escrita e ela apareceu. Ela ultrapassa o contexto em que ela surgiu, o pretexto do autor.
ela ultrapassa tudo isso para criar novas leituras, novas interpretações e até mesmo novas regras de leitura. O estudo filosófico, que ultrapassa o estudo historiográfico e ideológico da história da filosofia, é essencialmente necessário para a própria filosofia. Não há filosofia sem ancestralidade. Sobretudo em um tempo em que o pensamento se vê interpelado a ultrapassar o que houve até agora e a fundar as possibilidades de outro início, necessária se faz uma apropriação produtiva da tradição. Quem não medita a tradição e suas obras, numa leitura libertadora e não a traz para um saber das destinações humanas, para além do conhecimento objetivo da factualidade, se condena a, sem saber, repetir a tradição que desconhece. Uma hermenêutica que favoreça uma apropriação produtiva da tradição é possível como destruição, usando esta palavra em sentido fenomenológico, como Heidegger usa a palavra destruição, Abbau, no parágrafo 6º de Ser e Tempo. A história, antes de tudo, o todo de tudo que é está sendo, no horizonte do devir das transformações e destinações humanas. História aqui, como os alemães dizem, como Geschichte, a história como a genitura dos destinos humanos. A história é multidimensional. Não é somente a chata dimensão dos fatos, da factualidade. Ela é também a dimensão das condições em que os fatos se fazem, em que os fatos são feitos. A palavra fato significa justamente isso, factum, aquilo que se fez, aquilo que foi feito. Ela é, além disso, a história, a dimensão da facticidade da vida humana. Todos os fatos da vida humana acontecem a partir do fato de existir do homem. Então, as factualidades dos fatos estão fundadas na facticidade deste fato primordial que é o viver humano. Dimensão que aparece, antes de tudo, como consciência epocal, ou seja, consciência como um saber de fundo, atuante em todas as ações e omissões dos homens de uma determinada época. E num nível mais profundo, como destinação ontológica, em que cada vez acontecem as decisões sobre o que é a realidade, o que é o homem, o mundo, o divino, a verdade. Uma investigação histórica que leva em consideração essa multidimensionalidade da história, isto é, história como fato, história como conexão de fatos, história como a dimensão das condições em que os fatos se fazem, história como consciência epocal, história como facticidade e destinação ontológica, essas várias dimensões da história. Uma investigação histórica que leva em consideração essa multidimensionalidade da história precisa cavar em profundidade, passando da factualidade, isto é, dos fatos e suas condições, para a facticidade, isto é, para as consciências epocais e as suas destinações histórico-ontológicas de fundo. O passado da factualidade é o passado que passou e não retorna mais. O passado da facticidade é o passado que, como herança viva, não somente nos acompanha no presente, mas antes nos precede no futuro. O que fazer com o passado é, pois, sempre uma tarefa do presente, para responder ao apelo do futuro. O poeta Johann Peter Hebel, 1760-1826, disse certa vez: nós somos plantas, queiramos ou não, de boa vontade admiti-lo. Da terra devemos subir com as raízes, para poder florir no céu e trazer frutos.
Estes os versos do poeta Hebel. Num texto intitulado Por que estudar o pensamento medieval, publicado também na revista Scintilla, em 2017, Hermógenes Harada interpretava estes versos do poeta Hebel assim, abre aspas, nós somos plantas, isto é, seres vivos que vivem encrostados, presos, engajados, inseridos na terra dos homens. O nosso querer, a nossa liberdade é um apanágio, uma dignidade, um dever, uma tarefa, e ao mesmo tempo uma liberdade concreta finita, isto é, engajada na necessidade real da terra, onde não temos a mordomia fácil da escolha de acordo com o bel prazer de nossos andares e de nossos gostos, mas uma busca árdua que devemos assumir com o fito de progredir, a fim de nos libertarmos à possibilidade nova do futuro, lançando no presente raízes profundas na terra do passado, na herança de nossas origens e de nossas finitudes. É só assim que florimos e nos carregamos de frutos. Fecha aspas. Continuamos nossa reflexão. O passado é para nós uma tarefa hermenêutica. Há, porém, uma hermenêutica da factualidade e uma hermenêutica da facticidade. Factualidade concerne aos fatos do mundo. Facticidade, por sua vez, diz respeito ao fato do mundo ele mesmo. Melhor, de nosso ser, de nossa existência, de nosso ser no mundo. A hermenêutica da factualidade é a do pensamento objetivo. A hermenêutica da facticidade é a do pensamento do sentido e do mistério do ser. Para o pensamento objetivo, hermenêutica é a arte técnica de interpretação de textos, ou a teoria sobre esta arte técnica. Interpretação e compreensão são, nesta perspectiva, uma realização do conhecimento. A hermenêutica diz respeito ao método e à metodologia de certas ciências, as ciências do humano, as ciências da história, as ciências da sociedade, as ciências da cultura. Para o pensamento do sentido e do mistério do ser, porém, hermenêutica é a própria linguagem do mistério da existência. Interpretação não é um fazer do homem, entre outros. Interpretar é o modo de ser do homem. Ser homem é interpretar, como diz também o professor Carneiro Leão, num texto seu sobre interpretação. Interpretar é tornar próprio o compreender. E compreender não é outra coisa do que um poder ser da e na existência. É uma realização de ser, não um feito de conhecer. Por isso é que compreensão é sempre uma questão de amadurecimento humano da e na existência histórica. A compreensão filosófica cresce não tanto e não propriamente com as muitas informações e com os muitos conhecimentos sobre a filosofia. Cresce e amadurece antes com uma aprendizagem do pensar. Ela é tanto mais ampla, profunda e originária, quanto mais o pensamento nasce no e vive do nada do mistério. Não é a ciência ciente, nem a nesciência ciente, mas a nesciência nesciente do mistério que garante o vigor de uma compreensão filosófica. É esta nesciência, este não saber, o princípio de uma interpretação e compreensão digna do nome hermenêutica. Hermenêutica aqui não é a leitura do sentido de uma estrutura significante em sua intenção significativa dentro de uma comunidade linguística. Hermenêutica é, antes, o discernir a vigência da linguagem do mistério da existência
nas línguas e discursos dos textos. Volto a citar o texto do Carneiro Leão sobre interpretação. Ele diz: na raiz de seu exercício, a hermenêutica não é nem teoria, nem processo de interpretação. É o acontecer da linguagem do mistério na estrutura da língua. Há sempre hermenêutica. O que não há é interpretação consciente da hermenêutica. Pois só se dá quando a linguagem do mistério vigente na interpretação recolhe em si todas as línguas das palavras de um texto. Fecha aspas. Seguimos comentando. Hermenêutica vem do grego hermeneutike, que é adjetivo de tekné. Hermeneutike remete ao verbo hermeneuem, que foi traduzido pelos romanos por interpretare, interpretar. Em latim, interpretar tem esse sentido de interprestar, né? Isto é, de prestar o serviço de estar entre, de ser mediador, né? Por exemplo, um intérprete que traduz de uma língua para outra língua, um texto ou uma fala. Ele está no meio, ele presta o serviço de ser mediador. Esse é o sentido latino da palavra interpretare. Mas a palavra hermeneuem no grego tem um outro sentido. Nesse sentido é que hermeneia foi entendida como ars interpretativa, a arte da interpretação, e o hermeneus como o intérprete, na transposição latina. A partir do modo de ser romano de sua experiência do ser e da verdade, não do modo de ser grego e de sua experiência do ser e da verdade, se compreendeu a hermenêutica como um exercício de esclarecer, no sentido de conduzir uma coisa estranha e obscura para o âmbito claro e familiar da razão e do discurso. A hermenêutica como algo que tem a ver com ratio e horácio, isto é, com razão e com discurso. Nesta concepção de hermenêutica, permanece pressuposto que a razão e o discurso são a coisa mais clara do mundo. Também está pressuposto que a racionalidade e a discursividade são o decisivo e o originário. No entanto, para a experiência grega da verdade, a aletheia, o decisivo e o originário não são a racionalidade e a discursividade humana, mas a linguagem do mistério e o mistério da linguagem, o que inclui o silêncio e o inefável. Nós pensamos e falamos não para aprendermos e esgotarmos o mistério do ser nas malhas de nossa lógica, de nossa linguagem. Nós pensamos e falamos para podermos nos calar diante da fala silenciosa do mistério e para poder responder, isto é, corresponder à sua interpretação. Assim, hermeneuem, interpretar, não significa conduzir uma coisa para a claridade do que se pode pensar a partir da racionalidade, isto é, do cálculo do pensamento discursivo. Significa, ao contrário, reconduzir alguma coisa ao seu lugar de origem no mistério da linguagem e na linguagem do mistério de ser. É por isso que a palavra hermeneus remete ao nome de Hermes, o mensageiro, o anunciador dos deuses, ou seja, aquele que atua a embaixada do destino divino, que traz a mensagem do envio do mistério. Hermeneus é aquele que deixa ser a fala do mistério, a sua autoexposição, a sua abertura, que é ao mesmo tempo oclusão e encobrimento que abriga. Assim, nos primórdios da história grega, hermeneus é antes de tudo o vate, o áugure, o que traz a mensagem, o anúncio, o que dá notícia dos envios do mistério, do destino dos deuses.
há uma passagem na Ilíada de Homero em que Calcas, ou Calcante, um vate, um áuguro, ele decifra o que está em jogo no destino de ser dos gregos na guerra de Troia. E Homero o apresenta como aquele que vê e que conhece o que é, o que será e o que foi em sua unidade. Aquele que conhece a partir do que está patente, o que está latente. É aquele que tem essa visão e que expõe isto, este é que é o hermeneuta na experiência grega da hermenêutica. Compreensão filosófica e interpretação hermenêutica da filosofia é mais do que o entendimento das teorias e respostas e posições dos filósofos. É antes a capacidade de examinar e discernir os respectivos pressupostos de sustentação das posições, de rastrear cada vez mais a fundo a condição de possibilidade delas e de suas pressuposições e de suas implicações. É cavar cada vez mais para o fundo da pré-compreensão que a filosofia cada vez tem de si mesma, tentando trazer à luz diferentes camadas de profundidade, extensão e originalidade do sentido do ser ali pulsante, que cada vez abre todo um mundo de realização da realidade. Numa outra citação de um texto do professor Carneiro Leão, ele diz assim: para se aprender a posição fundamental, isto é, o que possibilita o pensamento de um pensador, temos de livrar-nos de toda a pressuposição de fazer e agir e revestir-nos da disposição de acolher e aceitar com o que ele corresponde ao apelo de uma consignação histórico-ontológica. É que o pensamento de um pensador provém sempre de uma palavra que irrompe numa questão essencial. Toda resposta filosófica recebe sua força reveladora da escuta de um apelo incontestável, que nunca se deixa aplacar. Se ficarmos presos às formulações e ditos do pensamento, perderemos seu elan de correspondência e nos esquivamos à provocação de sua força de transformação. Caímos então do nível de seu questionamento e por isso já não temos ouvidos para escutar o legado do esforço de pensar. Sobram-nos apenas os ditos de uma fala que não nos requisita, nem nos convoca a pensar. Sua inquietação não nos toca e por isso mesmo não conseguimos manter-nos na morada e estância de sua força e de seus apelos. Os pensamentos de um pensador só nos atingem quando nos concernem ao pensamento. Concernir ao pensamento significa empenhar-se por colocar-nos no fluxo de seu apelo para pensar. A pressão deste apelo consiste em estar no advento da realidade, numa avalanche de realizações do real. Este advento é a fulguração da verdade que descobre uma figura do processo de seu envio numa chegada histórica, diz o professor Carneiro Leão. Então, para nós fazermos uma hermenêutica do pensamento de um pensador, ou de vários pensadores, nós precisamos tentar captar como que o apelo de ser, o apelo histórico-ontológico, né, chegou e repercutiu àquele pensador. Então é preciso fazer uma leitura histórico-ontológica da história da filosofia. Isso significa, tendo como parâmetro que Heidegger escreve num curso sobre Nietzsche, que é preciso que nós consideremos 4 coisas. Primeiro, o modo como, numa determinada época, o homem é homem. Isto é, como ele é si mesmo e como ele sabe de si mesmo. Segundo, o projeto do ente sobre o ser. Né?
como é que o ente se projeta no seu ser. Segundo, a essência da verdade do ente. Né? Qual é a essência da verdade? E, quarto lugar, como o homem toma a medida e dá a medida da verdade do ente naquela época histórica. Então, o desafio da hermenêutica é nós captarmos esta estrutura ontológica de fundo. O professor Rombach escrevia no livro Vida do Espírito: quando o filósofo começa a pensar, o sacerdote a oferecer o sacrifício, o homem de estado a dominar e o artista a formar, já se decidiu de modo epocal sobre as molduras fundamentais do seu fazer. Então, uma época é uma estrutura de mundo, é uma estrutura ontológica, onde a realidade aparece de uma maneira, onde o homem aparece na realidade de uma maneira, onde a verdade é concebida de uma determinada maneira, onde o homem acolhe e recebe e doa a medida da verdade de uma maneira. Assim é que uma leitura hermenêutica da história é uma leitura histórico-ontológica de cada época e do pensamento de cada época. Bom, até aqui então falamos do desafio hermenêutico. Nós vamos passar agora para um segundo tópico da aula de hoje, que é tratar justamente do tempo da época chamada Idade Média. Na primeira aula já fizemos isto, vamos repetir este esforço agora num outro nível de profundidade, numa outra abrangência. Na aula 1 nós dizíamos que a Idade Média não existe, que é um construto ou uma representação moderna. O nome medieval remete a uma mediação, medium evum, mediação, o evo que está no meio, a era do meio. Então o nome medieval ele já traz uma certa concepção da história, né, que reserva um certo lugar para uma mediação ou uma intermediação entre quê? Entre o antigo e o moderno. A expressão remonta a Petrarca, século XIV, e aos humanistas italianos. Petrarca falava de um medium tempus, o tempo médio, ou de media tempora, os tempos médios. Eruditos franceses e alemães no século XVII consagraram esta expressão que veio dos italianos do século XIV. A primeira publicação de história medieval, ocorrida em Iena em 1676, foi feita por Christoph Cellarius, ou Keller, professor na cidade de Halle. Em 1688, Charles Ducange publica o famoso Glossarium ad scriptores medie et infime latinitatis, né? O famoso glossário concernente aos escritores da latinidade média e ínfima. Desde o século XVII se considera o termo inicial da Idade Média como sendo o acontecimento político da queda do Império Romano do Ocidente em 476, portanto no século V. Já o termo final é problemático. Um critério continua sendo político, a queda de outro império, de Constantinopla. Constantinopla, que é a Roma do Oriente, em 1453, portanto no século XV. Então, Idade Média seriam 10 séculos, 1000 anos, né? Entre o século V e o século XV. E o critério seria político, a queda do Império Romano do Oriente, como início da Idade Média,
a queda do Império Romano do Ocidente, do Império Bizantino, no século XV, quando a cidade de Constantinopla foi invadida pelos turcos e se tornou hoje a Istambul da cidade do país da Turquia. Outro critério é cultural, o renascimento das letras no século XIV. O livro de Etienne Gilson, A Filosofia na Idade Média, tem o seu último capítulo intitulado de O Retorno das Belas Letras e o Balanço da Idade Média. Este retorno se difunde a partir da Itália, em que se destacam Petrarca e Boccaccio. Desde o século XVIII, se divide a história ocidental em 3 períodos: Antiguidade, Idade Média ou Medievo e Idade Moderna. Ao fim do século XIX, no ensino escolar da história em liceus e universidades, se costumou dividir a história ocidental em 4 períodos: Antiguidade, Idade Média ou Medievo, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Também nos nossos currículos de formação filosófica se costuma estudar a história-filosofia, considerando a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Esta divisão canônica do passado foi vista como um peso pela escola dos análises ou Nouvelle Histoire dos franceses. A proposta era de fazer aparecer uma Idade Média das profundezas, dos fundamentos, das estruturas. Esta nova maneira de fazer historiografia retoma a história social de Marc Bloch, fundada sobre os préstimos das ciências sociais, sociologia, etnologia e, sobretudo, a antropologia. A partir da antropologia estrutural, por exemplo, de Claude Lévi-Strauss, focaliza os sistemas de representações como núcleo duro de uma história das mentalidades. Esta nova abordagem leva a repensar a duração daquela época que chamamos de Idade Média. Provocativa é, por exemplo, a nova cronologia que Jacques Le Goff propõe da Idade Média, baseando-se no conceito de longa duração de Ferdinand Braudel. Na esteira dos estudos de Henri-Irénée Marrou, que faleceu em 1977, a visão trágica da queda do Império Romano cede lugar a uma concepção positiva da tarda antiguidade, considerada como um período de mutação e de criação. Nós temos o livro de Henri-Irénée Marrou, intitulado Decadência Romana ou Antiguidade Tardia. Há essa mudança de perspectiva. A queda do Império Romano não como uma concepção trágica, mas como um período de mutação e de criação, do qual resultou justamente a Idade Média. No texto inicial de Decadência Romana ou Antiguidade Tardia, Marrou destaca o papel de mediação entre a Antiguidade grega clássica e a Europa moderna por 3 mundos históricos: o da Antiguidade Tardia, o da Cristandade Medieval e o do Renascimento Humanista. Marrou escreve: Vista da Índia ou da China, a nossa civilização ocidental parece uma filial da civilização grega. As nossas matemáticas, que são o nosso orgulho e fundamentam o nosso poderio, saíram do processo que liga os primeiros pitagóricos a Euclides e a Diofanto de Alexandria. A nossa ciência experimental começa com a medicina hipocrática, a história com Heródoto e Tucídides, a poesia com Homero, o teatro com Ésquilo, o mesmo se dirá quanto às artes. Mas a transição da Grécia clássica para a Europa moderna não se deu por via de filiação direta. Entre as duas houve lugar para certas mediações. Dentre estas, todos conhecem o Renascimento humanista e antes dele a cristandade medieval. Os historiadores acabaram por reconhecer a importância de uma outra mediação anterior a ambas, a mediação da Antiguidade
tardia. Então, nesse texto de Marrou, nós temos uma concepção da história, né, de mediações. A intermediação ou a mediação entre a antiguidade e a modernidade se daria, primeiro, pela antiguidade tardia, segundo, pela cristandade medieval e terceiro, pelo renascimento humanista. Por sua vez, Jacques Le Goff, na esteira da concepção de longa duração de Fernand Braudel, repropôs uma outra concepção de duração da Idade Média, que a convencional. Trata-se de uma Idade Média muito longa, nascida de uma antiguidade tardia prolongada até o século X, dividida em 3 sequências temporais. Uma Idade Média central, que vai do ano 1000, desembaraçado de seus pretensos terrores, à Grande Peste de 1348, Peste Negra, né? Há um filme chamado O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, que trata desse tempo da Grande Peste do século XIV. Uma Idade Média tardia, da Guerra dos 100 Anos à Reforma Protestante. Por fim, um longuíssimo outono da Idade Média, para usar um termo de Huizinga, terminando ao nível das estruturas políticas com a Revolução Francesa e no plano das mentalidades com a Revolução Industrial do século XIX. Então, nessa concepção de Idade Média, em termos de mentalidade, a mentalidade medieval ela persiste até a Revolução Industrial do século XIX. E em termos de estruturas políticas, a Idade Média termina com a Revolução Francesa. Na Itália, houve quem colocasse o termo final da Idade Média em 1492, com a descoberta da América. Esta teria sido uma verdadeira descoberta do outro, para usar uma expressão de Tsvetan Todorov. Tal descoberta teria colocado em questão a universalidade da concepção europeia do homem e teria trazido abalos céticos ao pensamento moderno, como, por exemplo, em Montaigne. A descoberta da América, junto com a Revolução Científica e com a Reforma Protestante, teriam provocado transformações determinantes para a mentalidade moderna. Eu remeto a um artigo de Danilo Marcondes, intitulado Montaigne, a descoberta do novo mundo e o ceticismo moderno, publicado na revista Criterion em 2012, o número 53. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou-se a falar de fim da época moderna. Assim, em 1947, Romano Guardini pronunciou uma série de conferências destinadas a servirem de introdução ao pensamento de Pascal, que foram publicadas sob o título O Fim dos Tempos Modernos. Guardini, primeiramente, expõe sobre o sentimento da existência e a imagem do mundo na Idade Média. Depois fala da formação da imagem do mundo dos tempos modernos e, por fim, tece considerações sobre a decomposição da imagem do mundo dos tempos modernos e sobre o futuro. Esse primeiro capítulo desse livrinho, que se intitula O Fim dos Tempos Modernos, de Romano Guardini, é muito precioso para o nosso estudo de filosofia medieval. Hoje, o conceito de pós-moderno já se tornou um lugar comum. A época iniciada com o humanismo do século XIV ou no século XV parece concluída. Será mesmo? Ou será que hoje vivemos os desdobramentos de uma lenta consumação do moderno? Entretanto, é claro que os avanços da ciência e da técnica, da comunicação global, trazem novos sentimentos. Paira um temor inconsciente e onipresente. Neste tempo, as certezas do moderno cambaleiam. A Idade Média pode então ser vista de modo diferente, não mais como a época de barbárie e de decadência, nem mesmo como a época de ouro,
mas como uma época diversa que guarda ao mesmo tempo as raízes do moderno, bem como novas possibilidades de ser que permitam superar os impasses deste momento histórico. A propósito do estudo do medieval como raiz do moderno, sugerimos o estudo de Henrique Cláudio de Lima Vaz, que constitui o volume 7 de seus Escritos de Filosofia, e que se intitula Raízes da Modernidade, e que é dedicado ao pensamento do século XIII. Sobre as raízes medievais do Brasil, sugerimos o artigo de Hilário de Franco Júnior, intitulado Raízes Medievais do Brasil, que traz como epígrafe uma sentença de Michelet que diz, abre aspas, quem quiser se prender ao presente, ao atual, não compreenderá o atual. Fecha aspas. Ao concluir o primeiro tópico deste artigo, que começa com uma confrontação com a obra Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, Hilário de Franco Júnior escreve, abre aspas, logo, melhor é definir o Brasil atual como resultado da interação de regiões de medievalidade com enclaves de modernidade e de regiões de modernidade com enclaves de medievalidade. É esse o contraste que chama a atenção e explica a dinâmica histórica própria ao país. As fortes oscilações na trajetória nacional do século passado resultaram da difícil convivência entre aquelas concepções de mundos, cujas relações tornaram-se cada vez mais difíceis com a vaga de imigração europeia e asiática na passagem do século XIX para o XX e com os progressos da industrialização e da urbanização a partir de meados do século XX. De toda forma, as estruturas fundamentais que persistem na sociedade europeia do século IV ao XIX são, no essencial, as mesmas que persistem no Brasil do século XVI ao XX. Fecha aspas, esta citação de Hilário de Franco Júnior. No seu livro A Idade Média, Nascimento do Ocidente, ao final, o mesmo autor, Hilário de Franco Júnior, também se dedica a pensar a herança medieval do Brasil. De modo semelhante, uma tentativa de leitura do pensamento de Tomás de Aquino desde os desafios e impasses de hoje é apresentada no livro do dominicano Frei Carlos Josafá, um dos editores da Suma Teológica em português no Brasil, a saber, o livro intitulado Tomás de Aquino e a Nova Era do Espírito. Seja como for, começamos mais propriamente a ver que o mundo medieval é raiz e fundamento do mundo moderno, quer o mundo moderno seja concebido como continuação, quer como ruptura, quer como antítese do mundo medieval. Estudar o pensamento medieval é, assim, um convite a perseguir uma intuição fundamental e genética de nossa própria época. Além disso, à medida que nos aproximamos do fundo genético de nossa própria época e de suas relações com o mundo medieval, começamos a sentir e intuir o ser que se dá nas doações do tempo como uma presença oculta, dinâmica e fontal de sentido, que é mais do que o que fomos, somos e seremos na nossa época. Abre-se-nos para nós uma profundidade insondável, um sentido de abismo, do qual pode advir sempre de novo possibilidades inéditas de ser, para além ou para aquém das possibilidades atuais de nossa época. Mas, para além do estudo de uma outra época a partir da nossa, é preciso aprendermos também a sondar o fundo genético de outros mundos históricos e culturais na identidade diferente deles mesmos. Quer ao estudar uma época desde seu próprio fundo genético e em sua configuração própria, quer ao estudá-la como um passado não pretérito, mas um passado vigente em nosso presente, nós fazemos o exercício de filosofar,
isto é, de captar o apelo de ser no tempo, e assim abrir-nos no fundo de nossa própria epocalidade novas possibilidades alternativas. O ser que o filósofo indaga se dá e se retrai sempre no arrastão e na avalanche do tempo. A palavra ser evoca, pois, algo assim como um abismo e uma fonte insondável criadora de possibilidades de realização do real, que é também a força geradora e regeneradora de nossa época. O presente nunca é apenas a presença do presente, isto é, do atual. É também sempre a copresença do não presente, do inatual, do passado e do futuro. O futuro e o passado já sempre se metem e se meteram em meio ao presente. Por isso, não é possível nunca nos responsabilizarmos pelo sentido de ser do tempo presente sem cuidarmos de nosso relacionamento com o passado e com o futuro. Nós vamos passar agora a um terceiro e último tópico da aula de hoje, que diz respeito à questão das fontes do Ocidente medieval, partindo primeiramente da fonte grega. Então, o primeiro momento da nossa aula hoje foi sobre a questão hermenêutica, o desafio hermenêutico. O segundo momento foi sobre a Idade Média como um tempo do meio, o tempo de mediação entre a antiguidade e a modernidade. E o terceiro tópico da aula de hoje é sobre as fontes do Ocidente medieval. Na verdade, esse tema será prolongado para a próxima aula também. A história da Idade Média Ocidental Latina provém do fluxo de três tradições: a grega, a judaico-cristã e a romana, com seus centros, respectivamente, em Atenas, Jerusalém e Roma. Podemos dizer que o Ocidente medieval ou a cristandade medieval é fruto do fluxo dessas três tradições, ligada a três cidades: a cidade de Atenas, a cidade de Jerusalém e a cidade de Roma. Nós vamos falar, na aula de hoje, dessa primeira fonte do Ocidente medieval, que é Atenas. Atenas puxa para nós o tema do pensamento filosófico e do logos do ser. Heidegger, em O que é isto a filosofia, conferência pronunciada em agosto de 1955, fala da origem grega desta forma de pensamento que foi chamada de filosofia. Embora não negue outras formas de pensamento em outros povos, como no Oriente, por exemplo, o taoísmo, o zen budismo, Heidegger entende que a filosofia é uma forma de pensamento essencialmente grega e que esta forma determina o destino do Ocidente em geral e da Europa em especial. Heidegger está longe de fazer disso um ufanismo. Não se trata de eurocentrismo. Pelo contrário, não se cansou de apontar que o fenômeno do esquecimento do ser é o que caracteriza esta forma de pensamento, que culmina em nossos dias com o niilismo mais agudo e que traz consigo a necessidade de um outro pensar. No entanto, ele não deixa de apontar o nexo essencial entre filosofia e gregos, por um lado, e entre filosofia e Ocidente, seja ele no contexto do Ocidente medieval, seja no contexto da modernidade europeia. Na conferência O que é isto a filosofia, de 1955, Heidegger diz, abre aspas, a palavra filosofia, escrita em grego,
diz-nos que a filosofia é algo que pela primeira vez e antes de tudo vinca a existência do mundo grego. Não só isto, a filosofia, escrita em grego, determina também a linha mestra de nossa história ocidental europeia. A batida expressão filosofia ocidental europeia é, na verdade, uma tautologia. Por quê? Porque a filosofia é grega em sua essência, e grego significa aqui. A filosofia é nas origens de sua essência, de tal natureza que ela se apoderou do mundo grego e só dele, usando-o para se desenvolver. Fecha aspas. Certamente, o que Heidegger quer dizer não é tanto que a filosofia é o que ela é por causa dos gregos, mas sim o contrário, que os gregos foram o que eles foram por causa da filosofia. A filosofia é a marca principal da experiência do espírito, isto é, da força de vida e de iluminação entre os gregos. Não está excluído que possamos falar de filosofia em outros povos, em outros mundos históricos, mas ali a palavra filosofia terá um sentido analógico e não um sentido unívoco, né? Com sentido unívoco, a palavra filosofia, ela traz a marca da história grega. Se o Oriente Asiático, China, Índia, conheceu a figura do sábio, se o Oriente Médio, a Pérsia, Israel, o Irã, Israel, conheceu a figura do profeta, a Grécia, que é o Oriente do Ocidente, conheceu a figura do filósofo. De uma grande crise desta era histórica das altas culturas e da ruptura com o seu modo de ser, irromperam as culturas do novo tempo, aquele que Karl Jaspers chamou de tempo-eixo, entre os séculos VIII e V a.C. Se as culturas do Egito e da Babilônia representaram a configuração mais grandiosa das altas culturas dos primórdios, as culturas que emergem da crise do tempo-eixo abriram novas possibilidades históricas para o futuro. Chineses, hindus, iranianos, judeus e gregos tiveram este papel de serem os fundadores das civilizações do Oriente, da Ásia e também do Ocidente e da Europa. Eis, pois, que soprou sobre a face da terra um novo vento, que fez despertar o espírito dos povos. Entre estes, as destinações de 3 povos possibilitaram as eras vindouras no Oriente e no Ocidente. Os hindus e os chineses criaram as condições do modo de ser oriental, os gregos as do modo de ser ocidental. Este tempo de crise, de ruptura, mas ao mesmo tempo de irrupção do novo entre os povos, foi experienciado como um extraordinário despertar do espírito humano. Foi como que o irromper de uma nova humanização do homem, uma nova experiência e compreensão de ser, descrita por Karl Jaspers, que denominou este tempo de tempo-eixo, tempo axial. Portanto, são 25 séculos, 2 milênios e meio, que no Oriente e no Ocidente houve esta revolução e esse despertar do espírito humano. Esse vento trouxe novo alento à humanidade. Na China surgem os sábios Confúcio e Lao Tse, meditam Mochi e Xuanzhu. Na Índia surgem os Upanishads e vive Siddhartha Gautama, o Buda. No Oriente Médio, mais precisamente na Mesopotâmia, que hoje é o Irã, Zaratustra ensina sua doutrina do combate entre o bem e o mal. Na Palestina, em Israel, aparecem os profetas, desde Elias e Eliseu, seguidos por Isaías e Jeremias, e outros profetas, até Ageu e Zacarias no século VI. E na Grécia, entre os séculos VII e V, surgiram aqueles que chamaremos de os pensadores originários que antecederam aos filósofos decisivos para o Ocidente, Sócrates, Platão e Aristóteles.
São três mundos históricos, três figuras do espírito: o sábio, o profeta e o pensador filósofo. O sábio faz a experiência do espírito como que está nele, na sua intimidade. A unidade de espírito e homem se chama aqui iluminação. A iluminação do sábio do Oriente é uma experiência da harmonia dos contrários na dinâmica do caminho. Entretanto, como é a experiência do caminho? É uma citação de um curso dado por Hermógenes Harada sobre Chuang Tzu. Ele escreve o seguinte: caminhar é, pois, radicalmente abrir-se ao nascimento do sentido. Esse caminhar não tem fim. Ele mesmo, como a liberdade do manancial do sentido, é propriamente princípio e fim. A experiência do originário, isto é, da fonte nascente do sentido do ser, que Lao Tse chama de nada, é via, o tal que constitui a essência do homem. Homem é o olho d'água do manancial do sentido do ser, e como tal, ele é o envio que se perde, se abandona a e é usado pela nascividade do nada. Esta citação de Hermógenes Harada. Na Grécia, o pensamento do Logos, de Heráclito, é o que mais se aproxima da experiência do tal de Lao Tse. No Oriente, sábio é aquele que é iluminado pela visão do nada. Diz o filósofo pensador da escola de Kyoto, Tsujimura, comentando uma pintura de Buda, Sakyamuni. Ele escreve: somente neste ver do nada se manifesta a realidade de todo e de cada visível e invisível. No manifestar-se desta realidade, o vidente ele mesmo se torna nada, no sentido de nenhum algo. Se o vidente permanece algo de determinado, ele não consegue ver esta realidade. Logo, o vidente mesmo é, aqui, para dizer com uma palavra de meu amigo Ueda, o nada. A segunda experiência, depois da experiência do sábio do Oriente, da China, da Índia, é a experiência do profeta do Oriente Médio, da Pérsia e de Israel. O profeta faz a experiência do Espírito Divino como aquele que lhe sobrevém, que faz a sua vida dar um giro, uma guinada, que o avassala e que o elege para ser seu porta-voz. Ele é um vidente. Na vigência do presente, percebe a vigência do ausente, isto é, do passado e do futuro ao mesmo tempo. O profeta segue um chamado que se dirige a ele, mas que não raro vai contra ele e contra o seu povo. Ele é chamado a profetizar contra seu povo e contra seu próprio mundo. A estes, ele aponta e faz notar as suas errâncias e as suas iniquidades. Sua palavra é clara, ardente e apaixonada, querem denunciar as injustiças, querem anunciar a salvação que vem de Deus, um Deus transcendente, Criador do mundo e Senhor da história, diferente das divindades míticas de outros povos. A experiência profética do Espírito é a do êxtase. O homem é lançado para fora de si mesmo. Mas desde o êxtase, ele é conduzido sempre de novo a se envolver com a destinação histórica dos homens. Do espírito profético, o Ocidente herdou o ímpeto da revolução, do rompimento e da irrupção com o mundo dado, a busca de novas arrancadas históricas na direção do futuro. Depois da figura do sábio e do profeta, vem a figura do filósofo na Grécia. Bem, nós vamos deixar para a próxima aula a retomada desta fonte grega do mundo ocidental, tratando da figura do filósofo. E depois nós vamos falar da segunda fonte do pensamento do mundo ocidental, do Ocidente medieval, que é a fonte judaico-cristã, que emana de Jerusalém, e a terceira fonte, que é a fonte romana, que emana justamente do fluxo da cidade de Roma e que se desdobra também no fluxo da cidade de Constantinopla
e no Império Romano do Oriente, o mundo bizantino. Mas isso serão temas para a próxima ou as próximas aulas. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, e até o próximo encontro.